Associated Television International apresenta... Posso dizer, sem sombra de dúvida, que a União Soviética estava muito interessada em OVNIs. Não é nenhuma surpresa que discos voadores tenham caído na União Soviética. Esse foi o melhor relato de OVNIs descoberto até hoje, porque possui muitos detalhes. Fato 1. Por mais de 5 décadas, o governo ocidental colheu informações sobre OVNIs em extremo segredo. Fato 2. Soldados usavam a cortina de ferro como proteção. Fato 3. Só depois que a Guerra Fria terminou, a verdade veio à tona. A ideia que seres de outros planetas visitem a Terra é muito intrigante. Há quem acredite nessas informações e na existência de documentos que provam esses fatos. Porém, tais informações foram escondidas por mais de 50 anos. Com o fim da Guerra Fria, novas investigações trouxeram outras descobertas. O governo ocidental, aparentemente, não era o único que mantinha segredos sobre OVNIs, embora fosse sigilo. Olá, sou Roger Moore. Junte-se a mim e embarque nessa aventura rumo a grandes descobertas. Com segredos internacionais que talvez revelem visitas interplanetárias. Vamos descobrir o grande mistério deste século. Numa distribuição Wonder... OVNIs, os arquivos secretos da KGB. Apresentado por Roger Moore. A vastidão nesta área é incrível, mesmo para aqueles acostumados com grandes espaços como os americanos. Enormes áreas ao leste da Rússia continuam inabitadas, exatamente igual à sua origem. Afastado e longe da civilização, algo estranho aconteceu aqui, há aproximadamente um século atrás. Em 1908, no centro do deserto da Sibéria, um objeto desconhecido caiu do céu e explodiu no alto das montanhas. Esse fato deu origem a grandes mistérios. Os cientistas ainda não são capazes de explicá-lo. Houve outros casos de fenômenos ufológicos conhecidos. Mas foi o de Roswell, Novo México, que mudou o pensamento das autoridades sobre OVNIs. As pesquisas nas montanhas deram muito trabalho aos cientistas da antiga União Soviética. Eu diria que as pesquisas mais sérias foram fornecidas por Stalin nos anos 40, quando descobriu sobre Roswell. E a partir de então, a KGB e o Exército começaram a investigar separadamente os OVNIs. A KGB, pelo que sabemos, nunca os examinou. Estas imagens foram obtidas por ufologistas russos e tornaram-se públicas antes do fim da União Soviética, através do ministro de Defesa soviético. Estas imagens foram gravadas da cabine de um jato, prestes a interceptar 2 alvos desconhecidos. Aqui, vemos nitidamente 2 alvos voando bem devagar. Certamente não se assemelham a aviões da aeronáutica ou comerciais, e nem outra aeronave que conhecemos. Esses contatos visuais com esses objetos jamais tiveram nenhuma identificação oficial. Atendendo a uma conferência internacional e trocando informações sobre OVNIs, pesquisas em ambos os lados do globo foram capazes de aumentar o conhecimento sobre esses fenômenos. Richard Haynes foi à Rússia várias vezes e realizou muitas pesquisas.
Logo após a reforma econômica russa, resultado do comunismo, aproximadamente em 1990, eu pensei, eu acho que é a hora certa de começarmos a abrir as portas para o leste europeu e para o povo do Ocidente, pois eles têm muitas informações que nós não sabemos, assim como temos dados que eles desconhecem. Comecei a me corresponder com amigos e formamos a Federação de Fenômenos Aéreo Russo-Americana. E agora, a nossa função é trocar informações. Esta cena foi filmada de um MiG-25 Foxbat, arquivo cedido pelo governo soviético, mas conhecido como M-16 Falcon americano 200 metros à frente. O que acontece depois é que um novo objeto aparece atrás das nuvens e não é identificado. O OVNI simplesmente desce, desaparecendo entre as nuvens. Vemos aqui o avião americano, na mesma altitude que a câmera. Em seguida, o objeto que aparece atrás do M-16 surge por trás da aeronave, fazendo a mesma trajetória. Como todas as evidências observadas sobre OVNIs são controversas, pesquisadores se esforçam para esclarecer esses fatos relacionando-os à sua verdadeira origem. E quanto mais espetacular a notícia, mais profunda é a verificação. Fui oficial da inteligência do Exército por mais de 30 anos. Meu filho faz parte da Força Aérea Russa. Com certeza, em muitas ocasiões, a Força Aérea e a Marinha interceptaram naves que pensávamos que fossem de outros países, mas não eram aviões como os que conhecemos e não pertenciam a nenhuma nação da Terra. Não é mais novidade o fato de termos OVNIs voando sobre nós. Muitas autoridades já têm estas informações. Elas são respostas para muitas coisas. No entanto, estas respostas são omitidas. Os soviéticos e americanos possuem pistas do que são esses objetos. Eu sei que é muito difícil segui-los, mas eles chegam bem próximo de nós, até 4 metros de distância. Mas os aviões que possuímos são incapazes de alcançá-los. Observe esses aviões. Aqui temos a visão de uma câmera instalada na cabine do piloto, desta vez de um M-21. É um ponto estratégico para visualizar o outro avião em alta velocidade. O que vemos é um objeto cilíndrico voador. E quando o avião se aproxima, o OVNI acelera numa velocidade incrível e desaparece. Vejamos novamente. Ali está o objeto cilíndrico com a mesma velocidade, quando de repente ele desaparece. Para alcançar essa aceleração, o piloto demoraria pelo menos de 8 a 10 segundos. Muitas experiências foram realizadas para identificar o objetivo filmado. Neste caso, a interceptação ocorre sem violência. Há várias aparições de objetos cilíndricos que estão sendo investigados. Eles têm uma aceleração impressionante. O tamanho desse aí é aproximadamente 2 vezes maior do que o M-21. A tecnologia que nós e os americanos possuímos não nos permite atingir tal velocidade. Essas imagens são incríveis. Sei que os russos têm as mesmas dificuldades que nós. Sua artilharia é tão boa quanto a nossa, mas ambos somos incapazes de interceptar OVNIs. Sua tecnologia é superior. Por isso ficamos em desvantagem. No começo dos anos 90, ocorreu um trágico acidente, no qual 21 aviões com pilotos de várias nacionalidades se apresentavam em território russo. Tudo correu bem até o momento em que um dos aviões perdeu o contato com a torre local e com outras aeronaves. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas era uma fatalidade. Este é o momento exato da colisão, seguida de um barulho ensurdecedor.
Os 2 pilotos morreram subitamente. O que deixou as autoridades intrigadas é que se tratava de oficiais experientes, mas somente após uma investigação minuciosa descobriram que a causa não foi acidental, mas que foram atingidos por um objeto desconhecido. Os Estados Unidos interceptaram uma transmissão de rádio a qual copiamos. Aparentemente, pilotos russos estavam com M-21 e M-23 e interceptaram algo não identificado. Tudo que sei é que não era um avião e jamais relataram o número de vezes que o exército soviético interceptou OVNIs. Uma das histórias mais incríveis que encontramos foi contada pela primeira vez no livro OVNIs na antiga União Soviética, do russo Veniamin Gogorian Vereshchagin. Perito em invasões extraterrestres, após muitas investigações, sua maior descoberta ocorreu nos anos 60. Существует свидетельство тому, что осенью 1968 года Existem evidências em um relatório feito em 1968 sobre fenômenos ufológicos. 27 ноября многие жители поселка Березовский Свердловской области. Os fenômenos surgiram em novembro de 1927. Os relatos são de pessoas que moravam próximo às áreas afetadas. Вдруг один шар стал падать. Elas descreveram a queda de 3 bolas de fogo sobre as montanhas. Houve uma grande explosão. O barulho foi ouvido a quilômetros de distância. Em poucos dias, uma foto do local saiu em um artigo. В которой говорилось о том, что взрыв, услышанный многими, O artigo dizia que a área devastada era do tamanho de um enorme ginásio de esportes. по халатности, Segundo as informações dos pesquisadores, но в статье также o jornal também dizia que alguns moradores dessas áreas наблюдали encontraram um material desconhecido. Esta é uma cópia de um jornal russo de 29 de novembro de 1968. Estampava como manchete principal: o que era isso? O artigo relatava algo extraordinário. Parecia a queda de uma nave. Traduzimos da cópia russa: 5 bolas de luz incandescente apareceram no horizonte e começaram a se mover em direção à cidade. 4 delas se moviam em direções opostas, e a quinta rapidamente começou a perder altitude e desapareceu na floresta. Poucos segundos após seu sumiço, houve uma grande explosão na floresta. Mas a declaração oficial informava que a explosão foi provocada por um incêndio num armazém de pólvora número 27. E a culpa foi de um funcionário que teria provocado o incêndio causador da explosão. E por isso, teve que indenizar o governo pelo material destruído. Em seu livro, Veniamin Vereshchagin fala da existência de vários rolos de filmes sobre esse assunto. Para esclarecer melhor o assunto, Vereshchagin nos levou ao mercado negro, onde conseguimos estes materiais. Checamos as informações contidas neles e encontramos novas evidências. Se este filme corresponder à história de Vereshchagin, isto é uma nave caída em Sverdlovsk, filmada por militares. O que estamos procurando está aqui, bem diante dos nossos olhos. Vemos oficiais próximos ao caminhão, liderados por um general. Enquanto isso, chega mais uma tropa, liderada por um major. Os 2 grupos se juntam próximos ao objeto. Este filme é um dos rolos que estamos investigando. Estes grupos trocam informações e segredos livremente. São o que os russos chamam ufologistas. É estranha essa cooperação entre eles sobre esses fatos. Frequentemente, vultos de OVNIs são filmados por qualquer cinegrafista amador.
Por outro lado, há quem relate contato com seres alienígenas, com os quais a maioria dos pesquisadores mantém um certo ceticismo. Muitos psiquiatras e psicólogos consideram histórias de abdução alienígena mais intrigante do que os ufologistas. As pesquisas feitas sobre relatos oficiais na antiga União Soviética, apesar do governo tê-las negado, encontraram casos documentados de abdução. Estes fatos acontecem tipicamente com uma forte luz branca e brilhante sobre as pessoas, que ficam hipnotizadas e se sentem atraídos pela luz, como se estivessem fora de seus corpos. Outras veem uma porta gigante sendo aberta em sua frente, de onde luzes fortes saem e são impulsionadas a atravessá-la. Mas não são capazes de descrever o que havia no interior da suposta nave, só não esquecem dos flashes brilhantes. Destacamos o caso desta mulher, Harriet Council, perita médica. Ela descreveu o uso de objetos que se assemelham a ferramentas cirúrgicas, usadas para implantar algum tipo de chip em sua cabeça. No momento da abdução, a pessoa sente muito medo e ao mesmo tempo fica incapaz de reagir. Elas eram deixadas no lugar onde estavam antes do rapto e não sabiam distinguir se foi um sonho ou não. Porém, ao checarem seus relógios, descobriram que havia se passado muito tempo sem que percebessem. Eles perderam a noção do tempo. Muitos abduzidos possuem uma marca em seus corpos, que parece ser de uma agulha ou outro instrumento médico. No entanto, esses relatos não podem ser confirmados. E essas histórias ainda são contadas principalmente na antiga União Soviética. Seriam esses planos secretos de membros da agência do governo? Este prédio hostil bem atrás de mim um dia representou o local da maior e mais temida agência de inteligência do mundo. Por que a KGB estaria interessada no que muitos considerariam ficção científica? No começo do comunismo, os soviéticos guardavam segredos em Washington sobre as execuções do governo. Mas para a Rússia não era novidade. Durante o mandato do czar Nicholas, a polícia secreta espionava todo mundo. Havia agentes nas estações de trens, hotéis e teatros. Após a Revolução Russa, o governo aprovou a criação de sua própria polícia secreta, tornando-se o poderoso Ministério do Sistema Soviético. Para continuar a caça aos comunistas, o homem que liderava a polícia secreta, Lavrenti, se tornou um ícone da revolução. Após a morte de Stalin, a polícia secreta se tornou conhecida como Comitê de Segurança do Estado, a KGB. E com o fim da Guerra Fria, surge a imagem da KGB nas agências internacionais de espionagem. Ninguém estava livre da espionagem. E a KGB era a melhor agência secreta que existia, de olho em quase todo o mundo, com a maior polícia secreta da Europa Ocidental e mais de 300 mil agentes. Seu exército possuía 17 unidades em postos estratégicos divididos em espionagem, serviço secreto e segurança interna. A divisão que correspondia ao Diretório Técnico e Científico era a unidade responsável pela aquisição de informações tecnológicas e matérias ultrasecretas. Os agentes do governo tinham interesse na observação de OVNIs. É provável que o exército soviético tenha se associado ao exército russo. Mas quais seriam as vantagens para os soviéticos?
Há muitas especulações sobre a natureza do incidente em Roswell e seres alienígenas. Evidências conclusivas e ao mesmo tempo contraditórias. Em 1997, apareceram OVNIs na América do Norte, logo após a reportagem de Roswell, mas se tornaram casos encerrados. A história foi recontada sugerindo que tudo não passou de um engano. As imagens que mostraremos em seguida sugerem a dissecação de um extraterrestre. Este filme contém imagens interessantes. Exame científico ou médico em um corpo orgânico. A dissecação é feita por cientistas que falam em russo. Parece ser um espécime diferente. O líder da operação descreve os passos e anota as medidas que estão sendo tiradas. Após alguns minutos, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora vemos o espécime por outro ângulo. Por favor, segure deste lado. Dê-me um instrumento. Este tecido é duro de cortar. Vamos tentar com o cortador. Segure em ambos os lados. Estou tentando cortar a costela. Faca. São usadas diversas ferramentas para dissecar o espécime. Tem uma coisa branca saindo. Este tecido é muito consistente. Ajude-me a abri-lo. Instrumentos. Não, fórceps. O cientista descreve as partes que são removidas tentando desvendá-las. Estamos retirando este pedaço, extraindo um órgão interno, uma membrana. E agora, um tecido interno. O ângulo da câmera muda mais uma vez. E, finalmente, os cientistas posam, exibindo as partes dissecadas. Se este filme for autêntico, ele representa uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Mas onde será que isso foi gravado? E o que aconteceu com o espécime? Se esta filmagem for de fato um exame científico genuíno, o que aconteceu com os resultados? Onde foram parar o que fizeram com o extraterrestre? Por que a KGB manteve isso em segredo por tantos anos? Há mais perguntas aqui do que respostas. A Rússia sempre teve muitos segredos. Alguns foram explicados, mas outros não deixaram pistas. Como o que ocorreu em Donikos e depois em Vascaínos. Muitos ufologistas acreditam que houve a queda de material aéreo em Donikos. Antônio Huneus concorda com essas afirmações. Os melhores indícios de queda de OVNIs são fragmentos que foram analisados e algumas amostras de objetos pequenos. Em janeiro de 1986, alguma coisa caiu na colina de Sverdlovsky. O que Huneus descreve é um objeto cheio de luz que apareceu sobre o mar, perto de Vladivostok. Investigando vários materiais coletados, incluindo bolinhas de chumbo e pedaços de vidros em ótimo estado, constatou-se um altíssimo nível de magnetismo. O resultado da investigação confirmou que a maioria dos objetos provavelmente vieram do espaço sideral. O interessante é que os russos sabiam disso e às vezes se referiam a Tumbaskaya Sighting como Roswell russo.
Na manhã de 30 de junho de 1908, na Sibéria, um grupo de pessoas viu cair um objeto incandescente, com cauda de fogo cruzando o céu da região. O objeto caiu na floresta da Virgínia, explodiu, formando uma bola de fogo. Resíduos da explosão ficaram por semanas e destruíram uma área de 10 mil quilômetros que circundava o lugar da queda. Esse fato assemelha-se ao ataque das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. As regiões de Aftemar e Tundeska foram igualmente atacadas. E o resultado foi a destruição de uma área equivalente à de Los Angeles. Nenhum impacto criaria tamanho absurdo igual a esse. Pesquisas e muitas teorias foram desenvolvidas sobre o que aconteceu. Portanto, as conclusões que temos apontam para a queda de um meteoro. Os cientistas acreditam que o fenômeno seja a queda de uma nave extraterrestre. Físicos nucleares tendem a concordar com isso. Muitos países ao redor do mundo possuem informações sobre OVNIs. Sabíamos que o Exército e o Serviço Secreto estavam coletando dados, seja no Brasil, Austrália ou Inglaterra. Assim, a KGB coletou informações, conversou com as pessoas que foram à União Soviética e que possuíam essas informações. Eu conheci cosmonautas soviéticos e outros pesquisadores por lá e não restavam dúvidas de que havia interesse. E, mais uma vez, repúblicas que constituíam a União Soviética cobriam uma enorme área e estavam monitorando os céus porque temiam que os Estados Unidos os bombardeassem. Então, ao monitorar os céus, acabaram detectando OVNIs. Quanto a isso, não restaram dúvidas. Durante o comunismo, não houve nenhuma informação sobre atividades extraterrestres soviéticas. Esse fato confirmou-se recentemente. O ex-secretário da Comissão de Fenômenos Anormais, Alexander Petukov, afirmou que existem declarações oficiais secretas. В рамках этой комиссии, когда в силу своей деятельности она начала No período soviético, começamos a coletar informações do público. Recebemos mais de 15 mil relatos. O problema é que a comissão não era uma organização pública oficial. Hoje em dia, a Rússia é muito diferente do período soviético. Os comunistas diziam que os OVNIs não existem. Mas, na realidade, pensavam o oposto. Acreditavam em vida fora da Terra. O governo também negava os crimes ocorridos na Rússia. E todo tipo de acidente ocorrido era camuflado. Para o governo, era melhor que as pessoas não tomassem conhecimento da verdade. Foi por volta dos anos 60 que a Academia de Médicos Cientistas puniu espiões americanos e apreendeu um dos planos mais bizarros do mundo da inteligência. Durante o período em que estive no Congresso Soviético de Operadores da Inteligência, passei a maior parte do tempo em Moscou. Tínhamos interesse por programas tecnológicos avançados. Novas armas e um sistema de propulsão foram desenvolvidos, enquanto a CIA usava todos os meios para obter informações sobre projetos de pesquisas espaciais. Fiquei em Moscou por 1 ano e meio com mais 2 oficiais do Serviço Secreto. Na minha equipe havia informantes russos do Ministério da Defesa. Trocávamos segredos e informações sobre tecnologias militares. Acredito que essa tecnologia veio de OVNIs. Os agentes secretos davam informações confusas aos oficiais americanos. Essa era uma tática para despistá-los. Quando os soviéticos começaram a trabalhar com o serviço de inteligência, eu tinha certeza de que era sigiloso. Estavam encobrindo algum fato importante e mantendo isso em segredo.
O cientista Richard F. Haynes acredita que os soviéticos possuem boas razões para se interessarem por OVNIs. Eu acredito que o exército soviético sempre teve muito interesse em fenômenos ufológicos. Durante muitos e muitos anos, ele monitorou esses fenômenos através de controle de tráfego aéreo, posição de radares, pilotos militares e também por outros relatos. O governo não conseguia encontrar uma razão consistente para tais fenômenos e, por essa razão, eles testavam e espionavam o que se movimentava no espaço. Se você for ao exército, você verá o quanto isso é levado a sério. Este filme foi produzido pelo exército russo. Nele, aparece um objeto que permanece no chão. Oficiais e agentes civis aparecem examinando e colhendo informações. Este é um dos filmes que encontramos na Rússia. Após examiná-lo, descobrimos que o objeto foi filmado por duas câmeras. Uma estava num caminhão com um cinegrafista e a outra apoiada num tripé. Quando os soldados passam, o cinegrafista vira-se, seguindo a tropa. Agora a visão da câmera do tripé. Observe um cinegrafista em cima do caminhão. As duas câmeras mudam de ângulo várias vezes durante as gravações, sob ordem dos superiores. Enquanto isso, mais uma tropa chega ao local. Veniamin descreveu o caso. Весной же 1969 года Na primavera de 1969, perto de Sverdlovsk, fazendeiros encontraram objetos estranhos na floresta e levaram as informações às autoridades locais. Depararam-se com militares, os quais providenciaram assistência nas investigações. Em março de 69, dois oficiais da KGB lacraram tudo. Знаете, в дальнейшем события приняли более такой масштабный характер. По просьбе КГБ были привлечены. A KGB pediu para o exército da União Soviética que trouxesse o resultado das investigações. И в результате уже очень тщательных обследований были найдены. Após investigarem o lugar, encontraram um objeto com a forma de um disco gravado com uma de suas metades no chão. Поначалу органы безопасности предполагали, что A KGB achou que aquilo viesse de aviões americanos espiões ou de naves soviéticas. George Filer, um major aposentado da Força Aérea Americana, não se surpreendeu com o interesse dos russos nesse assunto. Não acreditávamos que os soviéticos pagariam pelas informações sobre OVNIs, mas o que eles queriam não era a nossa tecnologia espacial, e sim descobrir mais sobre OVNIs. Esse homem provavelmente é um agente da KGB. Ele orienta o cinegrafista mostrando os destroços do objeto. Com quase 366 metros de negativos que recuperamos só deste lado do acidente, é provável que este filme não seja suficiente para captar tudo. Nenhuma imagem mostrou pedaços do disco e não apareceu o interior do objeto. Desse ângulo, vemos a outra câmera filmando o interior do disco. Mas estas cenas não aparecem nos filmes que conseguimos. Só podemos especular que esse filme ainda esteja no mercado negro. Mas como esse objeto veio parar aqui? Com as informações do livro de Vereshchagin e as do filme, fizemos esta animação que ilustra como ocorreu o momento da queda.
Mas de onde esse objeto veio? E como ele acabou caindo aqui? E o mais importante, o que aconteceu com os seus tripulantes? Atualmente, muitos itens que nunca foram acessíveis aos russos agora estão disponíveis em lojas. Para alguns, isso é sinal de prosperidade. E para outros, não passa de ganância. Mas não é o que pensam os soviéticos. Para eles, tudo está à venda na Rússia, incluindo os segredos de Estado e seus espiões. Tenho certeza que isso aconteceu. Me lembro que entre 1991 e 1992 houve muitos comentários sobre os arquivos da KGB. É bem possível que alguns desses arquivos, de alguma forma, tenham sido vendidos para grandes líderes. O que sabemos sobre a Rússia? Um dia, foi República da União Soviética. Rompida em 1992, a antiga União Soviética era o maior país do mundo, estendendo-se do leste europeu até a Ásia. A antiga União Soviética tinha controle direto sobre o leste europeu, como a Romênia, Bulgária, Hungria, Tchecoslováquia, Polônia e o leste alemão. Por anos, esses países estiveram sob a hegemonia da cortina de ferro. Durante décadas, o poder militar influenciou o mundo inteiro. O evento singular mais importante que ocorreu na Rússia foi a Revolução de 1917. Os bolcheviques mudaram o país de uma monarquia absoluta para um Estado comunista. No final dos anos 20, Joseph Stalin modelou o regime soviético, iniciando uma grande campanha de terror político contra seus inimigos. Na Segunda Guerra Mundial, a antiga União Soviética lutou contra o Ocidente, e nos anos seguintes o mundo viveu um período de tensão que ficou conhecido como Guerra Fria. Esse novo período intensificou-se em agosto de 1949, quando a União Soviética explodiu sua primeira bomba atômica. As forças do Ocidente contra a União Soviética, incluindo os Estados Unidos, tornaram-se a maior ameaça do mundo. Em 1957, após competir com o Ocidente, a Rússia liderada por Nikita Khrushchev saiu vitoriosa. Surge então a era espacial. Depois da primeira missão no espaço, os soviéticos demonstraram um grande interesse sobre a existência de vida extraterrestre em nossa galáxia. Apesar da vitória na corrida espacial, o país estava passando por muitas dificuldades e os soviéticos precisavam de melhores condições de vida. Nos anos 80, as ordens do presidente Mikhail Gorbachev fizeram com que a Glasnost e a Perestroika representassem um período de reforma humanista. A maior transformação na história da Rússia aconteceu em 1991. Após 17 anos do fim da Guerra Soviética, a antiga União Soviética foi dissolvida, dando maior liberdade às pessoas. Poucos cidadãos desejavam o retorno do comunismo. Muitos temiam que o novo governo russo se apossasse de seus bens. Mas, com as mudanças, outros problemas surgiram. Em uma pesquisa, foi perguntado aos cidadãos sobre quem controla a Rússia nos dias de hoje. O resultado foi que 23% responderam que é a máfia. Alexander Solzhenitsyn é um romancista consagrado. Ele diz que o caos econômico da Rússia é o resultado das reformas criminais que criaram uma nova classe, a máfia capitalista. A máfia mundial é um sistema criminoso também organizado na Rússia, envolvendo oficiais do governo, homens de negócios e organizações controladas por grupos criminosos. Resistir a atentados de extorsão resultou em violência, sequestro, assassinatos, ataques a membros de família, perseguições por oficiais corruptos do governo. Está tudo documentado. No começo da Rússia independente, muitos banqueiros foram assassinados e sequestrados pela máfia. O crime organizado estava tomando conta do sistema financeiro do país. Eliminando muita gente de forma bruta, a máfia russa ocupava uma posição muito poderosa. O que o futuro guarda para a República Russa é incerto. A única certeza é que na próxima eleição da Rússia, no ano 2000, quem tiver dinheiro e muitos negócios, sem sombra de dúvida será bem representado pelo crime organizado.
a mafiocracia. É como tem sido denominado o sistema de governo do novo milênio. Com o fim da União Soviética, muitas mudanças ocorreram em Moscou e no restante da Rússia. O comunismo e o rigoroso controle de governo também mudaram. Acredite, a Rússia sempre teve uma sociedade secreta. Só recentemente foi descoberto que a polícia especial guardava registros sobre fenômenos ufológicos. Alguns deles foram liberados recentemente. Desses registros, nem todos foram exibidos. Há muitas perguntas sobre esse filme, mas os especialistas dizem que é autêntico. Seria um material sensacionalista? E qual a sua origem? Conseguimos poucas informações no mercado negro, em especial sobre quem o fez. Materiais como este eram guardados com absoluto sigilo, sob o conhecimento de poucos agentes e um altíssimo nível de segurança. E qual o melhor lugar para escondê-los? Talvez em algum subsolo. E só eram assistidos por figuras selecionadas que sabiam de sua existência. Após o colapso do sistema soviético, houve um período de transição marcado por confusões. O resultado do velho regime aproxima-se da vulnerabilidade das mudanças extintas da União de Cromwell. Aqueles com conexões do velho regime se encontraram em ótimas posições para explorar a situação. Havia muito caos quando a União Soviética se desintegrou. Na minha opinião, era muito fácil para agentes da inteligência conseguir tais arquivos e vendê-los por aí. Fomos em busca de uma documentação que talvez prove a autenticidade do filme. Não gostaríamos que tudo fosse em vão. E descobrimos que com perseverança, dinheiro e um pouco de paciência, é possível conseguir documentos soviéticos secretos. Usando uma câmera escondida na busca de materiais proibidos, fomos a uma reunião que marcamos meses atrás. Essa transação entre um de nossos contatos em Moscou e um intérprete com um negociante local do mercado negro provou ser uma das melhores proezas realizadas com sucesso. O local dessa reunião é uma velha fábrica de tecido no distrito de Moscou. Esse oficial é o negociante. Ele disse que conhece muito bem o mercado negro. Após a apresentação, começou uma pequena conversa. O americano com o intérprete perguntaram se estava tudo bem com os documentos. Então os documentos estão aqui? Pergunte se estão com ele. Ron quer saber se você está com os documentos aqui. Yura, você me deu uma difícil tarefa. Esse tipo de documento é muito difícil de se encontrar. Eu sei disso. Estou muito grato pela sua ajuda. Fedor falou muito bem de você. É claro, eu conheço pessoas importantes. Soube onde encontrá-los, mas foi muito perigoso. O que ele disse? Estão aqui? Espere. Isso é valioso. Eis o porquê de nós. Não entendi. O negociante diz que teve muita dificuldade em encontrar os documentos e que o preço subiu. Ele disse que é impossível conseguir mais dinheiro. Sim, 10 mil é uma boa quantia, mas precisa entender que não foi fácil conseguir esses documentos. Mas só temos os 10 mil. Pensei que tivéssemos negociado 10 mil. Então eu não sei. Pensei que tínhamos combinado 10 mil. Esse foi o valor inicial que discutimos. Sim, está certo, nós combinamos, mas foi extremamente difícil obter esses documentos. Você precisa entender. Eu entendo completamente, mas aqui estão os 10 mil. Não podemos conseguir mais que isso. Ele tem apenas 10 mil. Após a concentração, o negócio vai ser fechado com o preço inicial. Está bem, nos dê o dinheiro.
Os documentos finalmente chegam às mãos do intérprete que os examina. O que acha? São da KGB? Bem, parecem autênticos. Este é um relatório financeiro interno. E o outro é sobre um incidente em Sverdlovsk. Eles parecem ser autênticos? O que ele está dizendo? Quer se certificar de que os documentos são autênticos? Mas é claro que são. São da KGB. Depois de inspecionar os documentos e de muita conversa,